palavra de Deus, ela vai falar comigo e também com você. Deus já está falando conosco desde a hora que entramos neste lugar. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Olha, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, versículo de número 24, é a mensagem desta noite. Deus, Ele trouxe você aqui, porque Ele quer falar com você não somente na oração, na unção do poder da graça, mas Deus, Ele quer falar comigo e contigo nesta mensagem. O livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, diz assim: e todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correu os rios, e sopraram o vento, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava, aleluia, edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correndo os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade, e não como os escriba. Amém? Pode se assentar, redobre a sua atenção para a palavra que Deus hoje está trazendo nesta noite para a amada igreja. Observa bem que antes de a gente chegar no texto a qual acabamos de ler, é necessário entender o porquê Jesus, Ele falou sobre esse texto. Aqui está pregando no Sermão da Montanha, e você bem sabe que aonde Jesus estava, uma grande multidão estava ouvindo a sua pregação. E dentro do Sermão da Montanha, ele fala de várias coisas. Ele fala para as pessoas daquela época e também para os discípulos acerca do falso profeta. Ele diz: acautelai-vos, porque já está entre nós o falso profeta. Ele se veste de ovelha, mas por dentro ele é o lobo devorador. O que mais estamos vendo por aí é gente dessa qualidade, como Jesus estava nos admoestando. Ele também fala no Sermão da Montanha assim: como é que pode? Você está querendo tirar a trave do olho do seu irmão, mas antes de tirar a trave, tira primeiro o argueiro que está no seu olho. Meu irmão, presta muito bem atenção que no Sermão da Montanha ele está exortando, ele está admoestando as pessoas daquele tempo, e tudo que Jesus fala e tudo que ele falou tem que se cumprir. Diga aleluia. Tem que se cumprir, porque ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que ele venha se arrepender em todas as suas palavras.
Preste muito bem atenção, que no Sermão da Montanha, ele vem falando de várias situações. Ele vem explicando acerca do falso profeta. Ele vem dizendo acerca que a gente não devemos julgar ninguém, porque antes de a gente julgar ou apontar alguém, é necessário primeiro a gente olhar os nossos defeitos. Preste muito bem atenção. E Jesus, ele está concluindo o sermão. Pastor, o que é um sermão? É o que eu estou fazendo neste exato momento. Eu estou pregando, eu estou falando a palavra de Deus. Eu estou admoestando a cada um de vocês através da palavra de Deus e debaixo da autoridade divina. Diga aleluia. Jesus, ele vem justamente para isso. Jesus também, dentro desse sermão, ele vai dizer uma coisa muito importante. Ele vai dizer: não lançai as vossas pérolas aos porcos, porque se vocês lançar as vossas pérolas aos porcos, eles vão pegar e vão pisar nas vossas pérolas. Ele está dizendo para a gente não gastar tempo com pessoas que não quer nada com Deus. Tem pessoas que ela ouve a palavra de Deus, entra no ouvido e sai no outro. Jesus está comparando a sua palavra com pedras preciosas. Diga aleluia. Ele está falando: não lançai as vossas pérolas aos porcos. Por quê? Porque tem pessoas que não vai absorver a Bíblia. Tem pessoas que ela vai para a igreja e ela não se conserta. Tem pessoas, tem seres humanos que eles vão, sentam no banco, abre a Bíblia, ouve o sermão e quando sai de lá, eles praticam tudo de errado. Diga aleluia. Por que, pregador? Porque você lançou sobre ele a pérola, a preciosa palavra de Deus. Essa palavra que hoje eu vos anuncio, não falo palavra de homem, eu estou falando a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é preciosa para aqueles que anunciam e também para aqueles que estão ouvindo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você está entendendo? Mas naquele tempo também era assim. As pessoas se ajuntavam, as pessoas se reuniam para ouvir o Filho de Deus pregar a palavra, fazer os seus sermões, e nem todo mundo naquela época aceitava a correção da palavra de Deus. Observa que a Bíblia vai dizer que um belo dia Jesus está reunido com o discípulo e também com uma grande multidão, de maneira que a palavra dele foi dura. Diga aleluia. A palavra dele foi de correção, a palavra dele foi de salvação, a palavra que ele pregou foi de arrependimento. Quando as pessoas ouviram essas palavras, diz o texto sagrado, que saiu do mais moço até o mais velho, porque ninguém, ou a maioria, não queria aceitar a palavra de Deus. Ei, se você vê hoje pessoas não aceitando a palavra, isso já aconteceu também lá no tempo de Jesus. E Jesus, ele não gastava o seu tempo à toa. Quem quisesse vinha seguir ele. Diga aleluia. E diz a Bíblia que as pessoas saem e vão embora, e Jesus fica aí olhando num canto para o discípulo. E aí Jesus se volta para eles
e vai dizer: vocês não estão vendo? Eles não querem ouvir a minha voz. Eles não querem largar o pecado. Eles não querem a salvação que eu tenho para dar. Foram embora, saíram e me deixaram aqui. Se vocês também, discípulo, não querem dar ouvido à voz de Deus, então siga eles. Vão com eles também. Diz a Bíblia que num canto o discípulo estava e eles ficaram sem saber o que falava. Mas Pedro, é o que eu acho mais lindo, é que Pedro sai no meio do discípulo, como se dissesse: vocês não vão falar nada, vocês não consideram ele, vocês não sabem que ele é o Filho de Deus. Pedro sai, se aproxima do Mestre, olha dentro dos olhos de Jesus e fala: Mestre, para onde nós iremos, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Diga aleluia. Pedro reconheceu que não poderia largar nada de Jesus, nem a sua palavra, porque ele era o Filho de Deus e sobre ele tinha a palavra de vida. Diga aleluia. Voltando para o texto, diz a Bíblia, no Sermão da Montanha, que Jesus vai falando, vai admoestando. Ele vai dizer também no sermão, ele vai dizer: ei, se um filho de vocês pedir um pão para vocês, vocês vão dar para ele uma serpente? Vocês vão dar para ele uma serpente ou uma pedra? Se vocês, sendo mal, se vocês é pecador, vocês são rude, desobediente, vocês sabem dar boas coisas para os seus filhos, que dirá eu, que sou o Pai Celestial, vos darei para vocês coisas excelentes. Diga aleluia. Observa o Sermão da Montanha. Ele está chamando a atenção das pessoas para que não pudesse cair, em palavras de falso profeta. Se já existe falso profeta hoje no nosso meio, nas redes sociais, nas igrejas, naquele tempo também já existia. Diga aleluia. Diga-se de passagem que quando Jesus pregava, os escribas, os fariseus estavam sempre à espreita, observando Jesus. Os escribas era aquele tipo de pessoa que parecia ser santo, era muito religioso, implantava lei pesada sobre as pessoas e eles mesmos não faziam aquilo. Diga aleluia. Observa que Jesus está pregando no Sermão da Montanha. Agora aqui, no versículo 24, ele vai falar uma coisa interessante. Ele vai dizer: todos aqueles, pois, que escuta as minhas palavras e pratica, eu vou comparar este homem, este ser humano, todo ser humano que ouve a minha palavra e pratica, eu vou comparar ele como um ser humano, um homem prudente. O mais interessante da Bíblia, o mais interessante que Jesus faz é pegar algo humano, em cima desse algo humano ele vai trazer uma revelação espiritual. Diga aleluia. Ele vai ser o ser humano que ouve a minha palavra e pratica. Eu vou assemelhar ele, vou comparar ele como homem, como um ser humano prudente. Que esse ser humano prudente, ele construiu a sua casa em cima da rocha. Diga aleluia. Ele está falando sobre o construtor, o pedreiro, a pessoa
pessoa que trabalha fazendo a casa. E você bem sabe que um pedreiro prudente, ele vai estudar primeiro o solo, sim ou não? Um pedreiro sábio, ele sabe a profundidade do alicerce, sim ou não? O pedreiro, o construtor, ele sabe quanto cimento vai gastar para fazer uma estrutura da casa, é ou não é? O pedreiro, o construtor irresponsável, ele faz de qualquer jeito, mas lá na frente aquela construção vai se quebrar, sim ou não? Ele vai dizer: olha, aquela pessoa que ouve a minha voz e obedece, eu vou comparar ele como um homem sábio, como um ser humano sábio, que preparou, que fundou a sua casa sobre a rocha. E aí veio o vento e bateu na casa, veio a chuva, encheu os rios e bateu na casa, veio a tempestade e bateu na casa, mas aquela casa, diga aleluia, aquela construção, aquele fundamento, aquela pessoa não caiu, não desviou, não ficou no pecado, porque ela estava construída, alicerçada em cima da rocha. Diga aleluia. Você está prestando atenção? O que Deus está dizendo para você nesta noite? Ele quer que você esteja nele. Ele é a rocha, diga aleluia. Ele é a nossa segurança. Ele é o fundamento firme, a estrutura inabalável. E se você estiver em Deus, e Deus estiver em você, o vento vai vir, a tempestade vai vir, a doença vai vir, o desemprego vai vir, a dificuldade vem, mas você não será destruído. Diga aleluia. Observa bem que agora Jesus vai dizer: e também aqueles que ouvem a minha voz e não me obedecem, diga aleluia, eu vou comparar ele, eu vou assemelhar ele como homem. E quando fala homem, está falando de humanidade, não está falando de sexo, está falando de homos terra, o ser humano que foi criado na terra. Ele está dizendo: se alguma pessoa, algum ser humano ouvir a minha voz e não praticar os meus mandamentos, os meus estatutos, eu vou comparar ele, eu vou comparar ela, para você entender, como uma pessoa que construiu uma casa em cima da areia. Preste muito bem atenção. Mais uma vez, ele está falando de construir, ele está falando de edificação, ele está falando de estrutura. A primeira estrutura foi a rocha, diga aleluia. A segunda estrutura agora é a areia. Você já foi na praia, você já colocou o seu pé na areia, e todas as vezes que você coloca o pé na areia, o pé no barro, o pé em algum sólido mole, o seu pé afunda, sim ou não? Ele está dizendo que o ser humano que ouve a palavra dele e não pratica é comparado àquele homem, o ser humano, que fundou, que preparou uma alicerce sobre a areia. E você sabe que a areia é fofa, e se alguém colocar uma alicerce
alicerce, sem fazer a obra certa, a casa cai, sim ou não? O prédio cai. Por que não dizer quantos prédios, quantas casas mal feitas, com pouco cimento, já ruiu. Jesus pega algo humano e transfere para o espiritual. Diga aleluia. E ele está dizendo assim: esta pessoa está construindo a sua vida em coisa que não é segura. Ela está edificando a sua vida, a sua família, naquilo que não tem segurança. E ele vai dizer: veio o vento e bateu na casa, veio a chuva e bateu na casa, veio a tempestade e bateu na casa, e a casa caiu, foi destruída, porque não tinha o alicerce perfeito. Ele está dizendo que se você ouve a palavra e você não pratica, você está pelo fio para cair, porque não tem como a pessoa ela vencer sem a palavra de Deus. Diga aleluia. Não tem como ela lutar contra o mal e vencer se ela não tiver alicerçada na palavra de Deus. Quantas pessoas um dia já tiveram dentro da igreja? Quantas pessoas não já pregou a palavra, mas não estava alicerçada em Deus? E hoje estão no mundo bebendo, fazendo tudo de errado, estão praticando tudo aquilo que o mundo pratica. Ele está dizendo que se a pessoa, o ser humano, escuta ele falar e não dá ouvido, esse ser humano um dia vai cair. Diga aleluia. Porém, em contrapartida, você vê pessoas que ela passa dificuldade, ela enfrenta as afrontas, ela enfrenta a calúnia, ela enfrenta o desemprego, ela enfrenta vários tipos de problema, e ela não sai da presença de Deus. Diga aleluia. Ela não arreda o pé da presença de Deus. Por quê, pastor? Porque ela é igual Pedro. Ela reconhece: para onde eu vou sem a presença de Deus? Para onde eu vou sem a presença do Espírito Santo de Deus? Então, meu irmão e minha irmã, não faça a sua casa espiritual na areia. O diabo não tem medo de carro. Satanás não tem medo de cara feia. O diabo não tem medo de gravata. Satanás não tem medo de anel de teologia. O diabo não tem medo de você e nem de mim, se a gente conhece o hebraico, o grego, o aramaico, o latim, as cartas paulinas. O diabo não teme a essas coisas, porque também ele conhece a palavra de Deus. Para a gente terminar, Jesus foi batizado no Rio Jordão e depois foi levado para ser tentado no deserto. E 40 dias e 40 noites Jesus estava orando e também estava jejuando. Parece que vejo Satanás escondido atrás das pedras, pensando que Jesus não estava vendo ele. Diz a Bíblia Sagrada que quando Jesus ele entrega o jejum, ele teve fome. Diga aleluia. Quando ele teve fome, o diabo, o oportunista, ele apareceu e falou: ei, se tu é filho de Deus, como tu fala, transforma essas pedras em pão e coma. Se Jesus faz isso, ele estava obedecendo a Satanás. Como
como Jesus não obedece o diabo, ele falou: Satanás, está escrito, nem só do pão, nem só da comida o homem vai viver, mas todo homem para viver tem que se alimentar da palavra de Deus. Diga aleluia. Preste bem atenção. Satanás, ele não foi embora. Ele chegou para Jesus e falou: ei, está escrito, se joga daqui abaixo, porque está escrito que o teu pai vai dar ordem para os teus anjos não tropeçar, não deixar você tropeçar nas pedras. Ele está usando o que é a palavra. E Jesus vai dizer: Satanás, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Diga aleluia. Meus irmãos, preste bem atenção. Preste bem atenção. O diabo não foi embora. Ele levou Jesus até o pináculo do templo e falou assim: contempla. Está vendo esses reinos? O reino da mentira, da bebida, do engano. Está vendo esses reinos aí desse mundo? Tudo isso foi me dado. Se tu se prostrar e me adorar, eu te darei. Satanás é mentiroso. Ele não tem nada. Deus tirou tudo que ele tinha. A patente tirou tudo que ele tinha. Ele não tem nada. Diga aleluia. E Jesus olhou para ele e falou: Satanás, está escrito, somente deveremos adorar o nosso Pai, e a Ele da glória, da honra e da louvor. Diga aleluia, igreja viva. Você está entendendo o que é estar firme na rocha? A pessoa que ouve a palavra e ela pratica a palavra, o diabo não entra na vida dela. Satanás não brinca com ela. O diabo não ludibria ela. A pessoa que ouve a palavra e ela pratica a Bíblia, ela sempre está vencendo a dificuldade da vida. Diga aleluia. Porém, aqueles que ouvem e não praticam, infelizmente, estão aí pelo mundo cometendo todas as atrocidades e pecado. E diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte. E muitos já morreram, primeiro espiritualmente, e depois vem a morte física. E aí a alma é lançada no inferno, porque ouviu e não praticou os mandamentos. Diga aleluia. Ouviu e não obedeceu a Bíblia. É muito sério isso. Isso é muito sério. Por isso que Deus tocou no meu coração que não é em vão você veio hoje. Você veio para ouvir Deus falar. Quem está ouvindo Deus falar? E você que está aí pelas redes sociais está ouvindo Deus falar. E você que está aí ouvindo através da corneta está ouvindo Deus falar. Ouça Deus e obedeça as suas palavras, porque quem obedece tem resultado de bênção, de vitória e também de salvação. Essa foi a mensagem desta noite para a sua vida. Não constrói a sua vida na areia, mas constrói na rocha que é Jesus Cristo. Amém? Louvado